Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 4 de março de 2026, vamos fazer a nossa oração da noite, segundo a palavra do Senhor Jesus, no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 18, a partir do versículo 11. Assim diz a palavra do Senhor Jesus: porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo, que maior prazer tenho por aquela ovelha do que pelas 99 que não se desgarraram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui, Ele ensina aos discípulos um dos motivos pela qual Ele veio ao mundo. Ele veio salvar o que se havia perdido. Ele veio para nos resgatar do mundo, para nos libertar das garras do maligno. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que crê em Jesus, ele está livre. Livre do jugo do inimigo, livre da maldição. Está debaixo da graça de Deus. E ele ainda fala das ovelhas perdidas. Ele diz: se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, ou seja, se perder, não irá pelos montes procurando essa ovelha que se desgarrou. As ovelhas somos nós. Deus está a dizer: quando uma ovelha se perde, quando uma alma se perde, quando uma alma se desvia da sua presença, Ele vai atrás dessa alma. Ele vai em busca dessa alma, tentando resgatá-la. Porque a vontade de Deus é que nós sejamos salvos. Foi para isso que Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Foi para isso que Ele sacrificou a sua vida. Sacrificou para nos dar a salvação. Então o Senhor Jesus mostra, por intermédio dessa palavra, o quão somos importantes para Ele, ou o quão a nossa alma importa, porque Ele veio para salvar-nos. Jesus veio para libertar-nos da maldição do mundo. E se porventura acha, em verdade vos digo, que tem maior prazer do que pelas 99, ou seja, quando o Senhor Jesus acha uma ovelha que se perdeu, que se desviou, Ele tem maior prazer do que aquelas que já estão na presença, porque aquelas estão seguras. O desejo do coração do nosso bom pastor Jesus Cristo é unir todas as suas ovelhas, é colocá-las debaixo da sua graça aos seus pés, porque perto do nosso pastor nós estamos seguros. Davi já declarou na palavra: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Davi declara: em Deus eu estou seguro. Com Jesus, o meu pastor, eu estou seguro. Ele suprirá todas as minhas necessidades. Ele terá o refrigério que eu preciso, a provisão que eu preciso, a segurança que eu preciso. Em Deus nós podemos
alcançar todas as coisas e principalmente a salvação. A prioridade de Deus para as nossas almas é a salvação, porque tudo nesse mundo perece. O nosso corpo perece, os bens materiais perecem, mas a nossa alma salva, ela é eterna, porque Deus, Ele preparou uma morada para nós, um lugar de glória, onde não há pecado, não haverá choro, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de iniquidade. As ruas são de ouro e de cristal. Esse é o lugar que Deus preparou para nós. E o desejo do coração de Deus é que nós sejamos salvos. E também a nossa casa e a nossa família. Todos nós conhecemos ou temos alguém que está longe da presença de Deus, ou porque se desviou, ou porque simplesmente nunca entrou para o reino, nunca aceitou o chamado de Deus. E nós hoje vamos clamar por essas almas, porque elas importam para Deus, por tudo que nós lemos, por tudo que o Senhor ministrou nessa noite. Nós temos o entendimento da preciosidade de uma alma, de como Deus sacrificou o seu Filho amado, para salvar-nos. Ele com seu sangue libertou todo o povo, toda a língua e toda a nação. Nosso Deus nos ama incondicionalmente. Precisamos orar, precisamos clamar pelas almas, para que elas encontrem Jesus, porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Para além dessa palavra, outras passagens nos mostram que mesmo quando uma ovelha se desvia da presença de Deus, se ela abrir o coração e clamar pelo socorro de Deus, Deus, Ele atende. Deus, Ele perdoa. Deus, Ele restaura. Deus, Ele levanta. Quantos de nós conhecemos pessoas que estão desviadas da presença de Deus? Todos nós. Vamos orar para que o Espírito Santo venha alcançar os seus corações, porque a palavra diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Somente o Espírito Santo pode moldar, pode transformar. Temos que entender que esse processo de conversão não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus, é pela força de Deus, pelo poder de Deus. Sei que muitos de nós já tentamos com a força do nosso braço, mas tudo o que conseguimos foi frustração, irritação, brigas desnecessárias, porque o inimigo ele cega o entendimento de todo aquele que é presa, todo aquele que é presa do maligno, conforme diz o nome, é presa. Ele está num cativeiro. O inimigo bloqueia a mente. O inimigo coloca uma escama nos olhos e eles não percebem o erro. Assim como o filho pródigo não percebeu inicialmente, mas depois Deus lhe visitou por intermédio de uma dificuldade. E os olhos dele se abriram. Deus mostrou para o filho pródigo que o melhor caminho é estar na casa do Pai, estar na presença de Deus. Esse é o melhor lugar. E Deus também vai visitar todos aqueles pela qual nós vamos clamar essa noite. É o Espírito Santo que vai visitar. É o Espírito Santo que vai tocar. Não seremos nós. Tem que ser de todo o coração. A palavra do Senhor diz que tem que nascer da água e do Espírito. Tem que vir das profundezas. Porque Deus, Ele não coage, Deus, Ele não obriga.
Mas o Espírito Santo pode sondar, o Espírito Santo pode quebrantar. E todo aquele que ouvir a voz de Deus, ele será salvo, será restaurado. Arriba, Deus, te louvamos. Oh Deus, nós te exaltamos. Arriba, Pai, porque tu és bom. Oh Deus, tu és maravilhoso e a tua misericórdia, oh Deus, é de geração em geração. Arriba, Deus, dura para todo sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas a ti. Arriba, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Arriba, Deus, te rendemos honras, glórias e louvores. Oh Deus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo, Deus, que o Senhor fará. Arriba, Deus, por esse momento de oração. Oh Deus, por essa palavra, por se importar, oh Deus, com as nossas almas, com a nossa casa, Deus, com a nossa família. Arriba, Deus, com os nossos familiares. Oh Deus, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe, Deus, a salvação. Oh Deus, o maior presente que nós recebemos. Arriba, veio do céu e chama-se salvação em Cristo Jesus. Arriba, Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome para todo sempre. Oh Deus, nós queremos declarar que cremos em ti. Arriba, Deus, cremos na tua palavra. Oh Deus, cremos nas tuas promessas. Cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Arriba, Deus, e cremos que o Senhor está no nosso meio nessa noite. Oh Deus, porque onde estão reunidos dois ou mais em nome daquele que vive e reina para todo sempre, arriba, ele se faz presente. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua graça nessa noite, no poderoso nome de Jesus Cristo. Deus, estamos aqui. Oh Deus, nos colocamos na brecha e clamamos, Deus, por misericórdia. Arriba, Deus, tenha misericórdia de nós, segundo a tua benignidade. Arriba, Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo e ficaremos puros. Lava-nos, ó Deus, e ficaremos mais alvos do que a neve. Arriba, Deus da nossa vida, Deus da nossa salvação. Arriba, Deus, se conosco. Ó Deus, livra-nos do pecado e da iniquidade. Confessamos, ó Deus, que somos falhos e pecadores. Arriba, Deus, que temos feito aquilo que não te agrada. Ó Deus, e declaramos, tenha misericórdia de nós, segundo a tua benignidade. Arriba, Deus, apague as nossas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Arriba, Deus, purifica-nos com isopo. Ó Deus, lave as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Remova, Deus, as iniquidades e as transgressões. Porque, Deus, há um arrependimento sincero nos nossos corações. E a tua palavra diz, ó Deus, que se arriba confessarmos os nossos pecados, o nosso Deus é justo e fiel para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Deus, alcança nessa noite. Arriba, Deus, a distância não é barreira. Arriba, Deus, o Senhor pode alcançar. Ó Deus, qualquer vida. Arriba, Deus, qualquer coração nessa noite. Deus, o centurião de Cafarnaum declarou: não sou digno de entrares em minha casa. Arriba, mas declara apenas uma palavra e o meu criado sarará. Arriba, Deus, apenas uma palavra. Arriba, Deus, vai tocando em cada coração. Arriba, Deus, vai tocando em cada vida.
E liberta, Deus, do mundo, liberta, Deus, do pecado. Arriba, Deus, liberta da iniquidade. Assim, ó Deus, como o Senhor nos libertou, nos resgatou, Deus, do mundo para a sua maravilhosa luz. Arriba, Deus, resgata também os nossos familiares. Ó Deus, os nossos amigos. Arriba, Deus, todos aqueles pela qual nós temos orado. Ó Deus, e que o Senhor sabe que é desejo do nosso coração que eles se acheguem a Cristo. Arriba, Deus, o Senhor sonda as mentes e os corações. Comece, Deus, a libertar nessa noite. Arriba, Deus, derrama o teu poder e a tua unção. E localiza, Deus, cada um deles. Comece, Deus, a quebrar o jugo do maligno. Arriba, Deus, quebra o jugo de Satanás. Arriba, Deus, quebra o jugo dos nossos adversários. Arriba, Deus, e repreenda, ó Deus, toda força maligna que os prende no mundo. Ó Deus, que os prende no pecado. Arriba, Deus, na iniquidade e na desobediência. Ó Deus, a tua palavra diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Arriba, Deus, que eles venham conhecer a verdade. Por intermédio, Deus, dos nossos lábios, que eles venham conhecer a Jesus. Arriba, Deus, usa-nos como atalaias. Usa-nos, ó Deus, como um farol. Ó Deus, para trazer luz. Usa-nos, ó Deus, como instrumento. Arriba, Deus, para trazer almas para o teu reino. Liberta, Deus, a nossa casa. Arriba, Deus, liberta a nossa família, pelo poder que há no nome e no sangue do Cordeiro. Arriba, Deus, liberta-nos. Senhor Jesus, visita, Pai. Arriba, Deus, todos aqueles que nunca tiveram a oportunidade de te conhecer. Ó Deus, e que venham te conhecer. Assim como o Senhor visitou o apóstolo Paulo. Arriba, Deus, em espírito. Visita, Deus, todos aqueles que precisam. Arriba, Deus, é receber, Jesus. Visita, Deus, por intermédio da tua palavra. Visita, Deus, por intermédio dessa oração. Arriba, Deus, visita por intermédio dessa ministração. Arriba, Deus, e traga salvação em nossa casa. Ó Deus, traga salvação em nossa família. Arriba, Deus, que possamos declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Liberta, Deus, a nossa casa e a nossa família da idolatria. Arriba, Deus, da bruxaria, da feitiçaria. Arriba, Deus, de todos os caminhos que não provêm de ti. Esconda-nos, ó Deus, debaixo das tuas asas. Esconda-nos, ó Deus, debaixo do teu esconderijo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, nós entregamos e consagramos essa noite nas tuas mãos. E pedimos, ó Deus, ser conosco, livra-nos, guarda-nos, proteja-nos, ó Deus, no poderoso nome de Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois o teu reino é o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã para todo sempre. Amém.